E Luiz Inácio, no meio disso tudo, Clarice Oliveira, falou algo já sobre como é que o atual presidente está lidando em relação a esse assunto? Uma postagem, um vídeo ou em eventos públicos onde ele não é tão controlado assim? Pois é, Elisa, ontem o presidente acabou falando desse assunto, mas falou sem falar, né? Que vai ser um pouco da estratégia desenhada daqui para frente, pelo menos segundo a expectativa de aliados integrantes da campanha do presidente Lula com os quais eu conversei. O que o presidente disse? Quando ele foi questionado sobre o assunto, ele disse: eu não vou comentar. Isso aí é caso de polícia. Então, ou seja, vai perguntar para a polícia, afinal de contas, né? Tá lidando com bandido. A legenda é essa. Não então, comentou, mas deixou um forma recado dele alfinetar, obviamente, espinhoso. o adversário, bastante espinhoso. É uma cutucada grande, uma cotovelada, não é nem uma cutucada, é uma bela de uma cotovelada. Mas ele o faz sem comprar o embate direto com Flávio Bolsonaro. Pelo menos esse é o desenho, a estratégia que está sendo discutida pelos aliados dele, pelo que me disseram. O que não quer dizer que o presidente Lula vá cumpri-la à risca, porque a gente sabe como ele funciona. Eventualmente ele está em um discurso, em um palanque, e ali se empolga, fala de improviso, acaba sendo ali muito mais incisivo do que o plano original. Mas o plano original, agora colocado, é o seguinte: que Lula evite um confronto direto com Flávio Bolsonaro, deixe que líderes petistas e de outros partidos da base aliada, líderes políticos que tenham bastante relevância, se encarreguem de fazer esse confronto direto, esse ataque mais direto ao senador bolsonarista. O que ele deve fazer, ele próprio, Lula, daqui para frente? Se concentrar na agenda positiva do governo. Por quê? Porque tem um entendimento dentro da sua campanha de que esse caso de Flávio Bolsonaro é altamente estratégico para que Lula consiga consolidar esses primeiros sinais de uma retomada da popularidade que começaram a aparecer em algumas pesquisas. A gente estava falando aqui ao longo desta semana da última Genial Quest, em que o presidente Lula conseguiu reverter aquela tendência de aumento da impopularidade, né? Uma posição muito refratária do eleitor em relação às conquistas do seu governo, que vinha ali crescendo sucessivamente mês a mês. E o que a gente observou foi uma retomada da popularidade, da aprovação ao governo federal. Então a ideia é que Lula, ele individualmente, se concentre no esforço para consolidar essa recuperação. Ou seja, vai falar de assunto positivo. A tendência é que o presidente Lula intensifique os discursos públicos, mesmo em viagens pelo país, porque a gente sabe que esse giro já começou, ele estava na Bahia ontem, por exemplo, mas exalte a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que segundo a última pesquisa Genial Quest, começa finalmente a encontrar uma boa receptividade no eleitorado. O Desenrola 2.0, nova fase do programa do governo para reduzir o endividamento das famílias, algo que está impactando muito na avaliação de governo segundo o entendimento da campanha. Vai trabalhar também outras medidas recentes, como por exemplo a gente teve nesta semana o anúncio da derrubada da taxa das blusinhas, a gente tem subsídios aos combustíveis e assim por diante. A gente tem uma sucessão de medidas, o pacote de bondades, como a gente tem dito, que está sendo colocado em prática pelo governo do presidente Lula, e esse abalo na campanha de Flávio Bolsonaro, casado com este momento positivo do governo, é altamente estratégico para o presidente Lula. Então a tendência é que ele se concentre principalmente em melhorar a avaliação positiva do governo, deixando ao seu time, aos líderes que o apoiam, aos representantes ali do PT e de partidos aliados, um ataque ferrenho a Flávio Bolsonaro. A ordem para essa turma é não deixar essa crise esfriar, prolongar esse desgaste ao máximo, de forma a, quem sabe, permitir que esse desgaste perdure até mais perto da ida às urnas e seja utilizado como uma munição de campanha bastante potente para o presidente Lula. Esse é o melhor dos cenários desenhado pela campanha petista, claro. A gente sabe que ainda tem muito chão até a ida às urnas, muita coisa pode acontecer até lá.